Saiu uma reportagem muito interessante sobre a organização da campanha do Flávio Bolsonaro, né, que parece que já está caminhando aí para uma definição muito boa. Como eu disse para vocês, a campanha mesmo, começa depois da Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo não vai ter isso. A gente está agora no início de maio, depois quando começar junho vai começar o clima de Copa. Ah, mas o brasileiro não está nem aí para a Copa. O brasileiro não está nem aí para a Copa, mas quando a Copa começar, o pessoal vai estar focado na Copa. Sempre o pessoal anima e coisa e tal. Então, mas depois da Copa do Mundo, a coisa deve começar para valer, né? De qualquer forma, parece que a campanha do Flávio está muito bem organizada, muito bem dirigida, mas eu sinto falta do cara da economia, tá? Por enquanto, eles não têm ninguém para a área econômica por hora, e eu sinto falta ainda desse peso. Não sei se vai ser o Adolfo Sachida, é um nome excelente, tem outros nomes muito bons por aí. É lógico, o sonho seria o Paulo Guedes. Bom, vamos entender como é que está a organização aqui, porque saíram duas reportagens na Poder 360, curiosamente com basicamente a mesma informação, tá? A mesma coisa, né? De qualquer forma, vamos entender aqui como é que está essa organização da campanha do Flávio, que me parece muito boa. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Estagiário Nuclear, Sergei Mamarov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Me parece uma organização muito mais profissional até do que as campanhas do Bolsonaro, tá? O Bolsonaro, ele tinha um quê de ele ser um cara muito intuitivo, ele tem um conhecimento muito bom. O Bolsonaro é um cara muito bom em termos de política, mas, de repente, essa organização como o Flávio está fazendo, isso pode ser positivo no final das contas para você ter uma coisa mais estruturada. A prova disso é que o Flávio tem ido muito bem nas pesquisas de opinião, tem crescido bastante e, inclusive, ele tem se mostrado ao povo como uma novidade muito interessante. De novo, não é o momento ainda do Flávio crescer e estourar. Isso daí é depois da Copa do Mundo, né? Mas é importante, ele estar numa posição muito boa, tem se mantido consistentemente à frente do Lula nas pesquisas e está com uma estruturação muito bacana. Olha só o que diz aqui o pessoal. Olha, as reportagens são duas reportagens, mas basicamente falam a mesma coisa, tá? O time liderado pelo Rogério Marinho, o Rogério Marinho é um senador, o Rogério Marinho é senador pelo Rio Grande do Norte, mas ele foi eleito em 2022, ou seja, isso significa que ele vai ficar até 2028, tá? Ele ainda tem, não, até 2030, né, que é a próxima eleição. Então, ou seja, ele tem aí um período tranquilo, ele não precisa disputar a eleição esse ano. Então ele vai se licenciar do Senado para cuidar da campanha do Flávio Bolsonaro esse ano, tá? Então ele é o principal coordenador da campanha. Debaixo dele tem 4 nomes aqui que são os nomes fundamentais da história. O Rogério Marinho é um bom coordenador, ele tem muita articulação no Congresso, no Senado, na Câmara, ele já é há muito tempo, né? Já é deputado, já é um político há bastante tempo. Então ele conseguiu estruturar 22 palanques estaduais já para o Flávio Bolsonaro, ou seja, praticamente em todos os estados brasileiros o Flávio Bolsonaro já tem palanque definido agora. Que ainda está cedo, tá? Ainda tem até julho, como eu falei, é em julho que a coisa vai começar realmente a esquentar a campanha, né? Ele está numa situação melhor do que o Lula e do que o Jair Bolsonaro, né? Ele está dizendo aqui que eles estão adotando um modelo sem super-ministro, diferente do Bolsonaro que tinha o Paulo Guedes em 2018. Eu não sei não, cara. Eu acho que um bom ministro da economia seria fundamental para o Flávio Bolsonaro. Não é uma questão de ter um super-ministro, mas até porque, em momento algum, na campanha, o Paulo Guedes foi colocado como super-ministro. Ele foi colocado como super-ministro depois do Bolsonaro eleito, né? Ele, na campanha, falavam que teria o apoio dele, que ele seria o ministro da Economia e coisa e tal. Ele dividiu o comando em 4 áreas, tá? O Eduardo Cury é o cara que está elaborando o programa de governo. Proposta de programa, ouve o mercado, academia, políticos, mas mantém o conteúdo sob reserva, tá? Segundo eles estão dizendo, a campanha não vai ficar pública até o momento adequado da campanha, até o momento em que realmente for necessário. O motivo disso é evitar que o Lula use o programa do Flávio Bolsonaro para atacar o Flávio Bolsonaro, né? Lembra da Marina Silva? Eles falam aqui a comparação com a Marina Silva. Há um motivo estratégico, é uma memória ainda presente da eleição de 2014, quando a Marina Silva passou a detalhar a proposta de campanha e virou alvo de uma ofensiva publicitária coordenada pelo João Santana, justamente atacando, né, as propostas da Marina Silva, dizendo que ela ia fazer aquilo, que ia causar tragédia, que ia matar criancinha, que não sei o que lá.
O PT, meu amigo, eu vou te falar um negócio, eles não têm a mínima vergonha de mentir descaradamente nesse aspecto. Então, uma proteção é justamente você não deixar a campanha tão óbvia, né? O programa de governo tão óbvio, né? O principal ponto é combate à corrupção. Pronto. Isso basta. Combate à corrupção e segurança pública. Ah, vai ter um programa de governo grande com um monte de coisa? Vai ter, mas mais tarde, né? E o ponto central é esse aqui do Eduardo Cury. E aí que eu falo para vocês, aqui eu sinto falta de um economista de peso para poder fazer diferença, para poder colocar realmente peso na campanha. Talvez por isso que eles estejam, pelo mesmo motivo da Marina Silva, que eles estejam evitando apontar o Adolfo Sachida ou outro ministro qualquer, porque eles temem que o governo Lula vai usar essa informação, vai pegar, por exemplo, alguma frase que o Adolfo Sachida falou em algum momento, ele gosta de privatizações e coisa e tal, ele é a favor de livre mercado, e aí você já viu, né, os marqueteiros do Lula vão tentar usar isso para dizer que não, que ele quer matar criancinha, quer trucidar todo mundo para dar dinheiro para banqueiro e não sei o que lá. Quando quem dá dinheiro para banqueiro mesmo é o Lula, né? O Lula, os banqueiros estão tudo rindo. Os banqueiros nesse momento estão rindo daqui até aqui. O desenrola 56 do Lula já está aí, e os banqueiros só ganhando dinheiro com juros e coisa e tal, né? Nunca os bancos ganham tanto dinheiro quanto em governo do Lula, né? Então é um absurdo isso. Mas, de novo, o Lula tem uma campanha de marketing que vai certamente explorar esse tipo de coisa. Então é muito importante mesmo tomar esse cuidado, tá? Eu imagino que o Flávio já tem um nome, mas talvez esteja meio que segurando esse nome por esse motivo, né? A Maria Cláudia Bucanieri, ela vai fazer a coordenação jurídica eleitoral, tá? Ela já foi ministra do STF, do TSE e de outras cortes superiores. Ela está fazendo a estratégia jurídica, mapeando precedentes eleitorais. Não deveria ser necessário esse tipo de coisa, tá? Porque, em princípio, não tem nada que desabone o Flávio Bolsonaro para disputar essas eleições. No entanto, você sabe que vão haver ataques, sem dúvida alguma, tentativas de impedir que ele concorra à presidência, né? Um absurdo, mas a gente pode esperar esse tipo de coisa. Então, é importante que isso esteja cuidado realmente, né? A coordenação do dia a dia da campanha ficou com o Vicente Santini, que está dialogando com a campanha em São Paulo. Ele faz a coordenação, também o elo com a coordenação jurídica, e organiza o dia a dia da campanha, né? E, finalmente, o coordenador de comunicação é o Marcelo Lopes, que ainda não foi formalizada a indicação dele, mas parece que internamente já está ele que já está cuidando da parte de comunicação, né? Ele vai ser aí o marqueteiro do Flávio Bolsonaro nessa campanha, né? Então é bom saber que já tem uma organização bem feita da campanha dele, já está tudo estruturado da forma adequada. Eu particularmente, eu pessoalmente, eu como libertário, muito importante para mim a economia, como eu falo sempre para vocês, eu não sou um conservador, eu sou um libertário. Para mim o que importa é a pauta econômica, tem que diminuir o tamanho do governo, tem que privatizar o máximo que puder, é isso que eu busco num presidente, né? É lógico, de qualquer forma, o Flávio já é melhor para mim do que o Lula, porque o Lula jamais vai privatizar alguma coisa, ao contrário, a tendência é estatizar mais coisa, criar mais estatal, criar mais dor de cabeça. Então não tenha dúvida nenhuma que eu vou votar no Flávio de qualquer jeito. Mas eu gostaria de ver um nome como o Paulo Guedes ou alguém também com essa linha de pensamento. Mas aí deixa o pessoal decidir como é que é a melhor maneira de apresentar esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, apesar da centralidade, o Rogério Marinho, né? Rogério Marinho, ele evita o rótulo de posto Ipiranga, que o Bolsonaro usava para o Paulo Guedes como fiador da economia. Até porque ele não é fiador da economia, né? Ele está fazendo realmente a coordenação da campanha do Bolsonaro. O desenho atual, na prática, não reproduz uma figura com poder concentrado equivalente à do ex-ministro. A campanha optou por diluir atribuições em áreas específicas, que é esses 4 pessoas que ele colocou aqui, né? Mas, de novo, assim, eu entendo a preocupação deles de fazer isso na campanha, mas eu continuo curioso de saber como é que vai ser depois que ele tomar posse. É importante que tenha realmente um bom nome na economia para tranquilizar, né? Mas isso deve estar sendo, de fato, adequado lá, deve estar sendo preparado de forma adequada lá dentro. Nessa outra reportagem aqui fala basicamente a mesma coisa e basicamente o mesmo conteúdo. Não entendi porque que o Poder 360 dividiu em 2 matérias com o mesmo conteúdo aqui, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.